Sejam muito bem-vindos para o primeiro episódio da segunda temporada do Alupartes Podcast. E eu sou Audrey Dias, diretora técnica da Alupartes, e hoje nós vamos falar sobre um tema que interessa a muitos, que faz parte da vida de muitos que aqui nos ouvem, que é a gestão condominial. Afinal de contas, os condomínios, eles são como verdadeiras cidades, são pequenas cidades, que envolvem gestão orçamentária, gestão de segurança, gestão de pessoas, de conflitos, gestão de contas e tudo mais. E como que fazer para que a gente tenha, de fato, verdadeiras cidades funcionando, cidades saudáveis, cidades realmente capacitadas? E isso nos traz aquela figura de suma importância, que no caso é o síndico. E ninguém melhor. Hoje nosso convidado é para lá de especial. Ele é síndico profissional, ele é palestrante e veio nos apresentar um grande projeto. Eu tenho a honra de apresentar a vocês Fábio Interaminense. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Audrey, pelo convite. Obrigado a você, obrigado a Alupartes. É um prazer estar aqui e falar um pouco mais, desse mercado que é tão grande, cheio de oportunidades e também de desafios. Principalmente desafios. Exatamente. Mas conta pra gente, como é que você entrou nesse meio do síndico profissional? Como que isso iniciou na sua carreira? Conta a sua história. Vamos lá. Bom, eu sou formado em engenharia eletrônica, pela Escola Politécnica. Quando eu morava no Recife ainda, eu sou de lá, estou em São Paulo há mais de 20 anos. Depois eu estudei marketing, venda, psicologia aplicada aos negócios. Comecei minha carreira profissional na área de tecnologia, trabalhei na Siemens, na Claro, na Oracle. Tive minha fase empreendedora ali com algumas empresas, voltei para o mercado. E há 8 anos eu fui eleito síndico do meu condomínio. Além de ser síndico profissional, continuo como síndico morador. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, Audrey, porque a história é bem interessante. Você se candidatou? Então, olha só o que aconteceu. Eu moro nesse condomínio há 17 anos, mais ou menos, E lá tinha um síndico que não era muito legal, autoritário, multa para lá, multa para cá, não tinha ali muito manejo com as pessoas. E um belo dia ele falou assim, olha, vou reformar a quadra. A gente, nossa, que legal, Fechou a quadra, 1 semana, 10 dias, 15 dias, não acontecia nada naquela quadra, ela simplesmente continuava fechada. E a gente começou a cobrar, escuta, e cadê a reforma e tal? Ele falou, tô vendo. Aí ele, poxa, mas você estava vendo, por que já fechou a quadra? E aí, Audrey, começou um zum que ele queria trocar a quadra para o parquinho e o parquinho para a quadra. Por quê? Ele morava no primeiro andar, ele já não está mais no condomínio. Ele morava no primeiro andar, na frente da quadra. E o barulho das crianças começou a incomodar, apesar dos filhos dele terem crescido e brincado muito naquela quadra. Já estavam adultos, já tinham saído do prédio. E aí a gente começou a pensar, poxa, aí não, gente? Querendo trocar espaço sem aprovação em assembleia e fechar a quadra para as crianças não brincarem por causa do barulho. E aí meu filho pequeno naquela época, o mais novo, o Lucas, Estava com uns 4 anos. Papai, cadê a quadra? Tal. Enfim, a gente criou um grupo de pais. Que absurdo, o que é que a gente faz tal. E aí, Audrey, eu lembro bem, isso aí era 2013, o ano da Copa das Confederações aqui. E tinha aquela campanha, vem pra rua, a rua é nossa. E a gente criou, vem pra quadra, a quadra é nossa. Domingo, 7 horas da manhã, a gente invadiu a quadra. Criança, bola, cartaz. Vem pra quadra, a quadra é nossa. A manifestação. Acordamos o quarteirão inteiro ali. Ele ficou bravo, bateu a janela lá e a gente passou o domingo brincando com as crianças. Retomamos nosso espaço. Uns 5 meses depois teve uma nova eleição, Foi a gota d'água ali, que a gente já não aguentava mais aquela gestão ruim. Um outro síndico foi eleito, que fez um bom trabalho, até que esse síndico resolveu se mudar do prédio. Aí eu era parte do conselho, ele falou, Fabião, assume esse negócio aqui. Eu digo, cara, eu não tenho tempo, eu sou executivo, eu tenho muitos afazeres. Ele falou, cara, mas imagina se volta um desse aí. Aí aquilo me fisgou, Porque você já tem tanto estresse, tanta correria fora de casa, no trabalho, na rua, e para chegar em casa e ainda ficar estressado, passar nervoso, não dá.
me candidatei, fui eleito e comecei a fazer um bom trabalho porque eu realmente acreditava que eu podia melhorar, né, a gestão como um todo ali. E aí, Aldrin, eu trouxe muita coisa da minha gestão como executivo e apliquei na minha gestão condominial e acabou dando muito certo, né? Então, eu falo que eu tenho uma gestão humanizada de resultados. Se você quer resultados, você tem que focar nas pessoas, nos funcionários, nos prestadores de serviços, nos condôminos, né? Para você realmente criar uma comunidade ali, né? E aí, tomei gosto e conversando, participando de eventos, também fiz cursos, né? É muito importante a gente realmente se capacitar. E hoje eu atuo como síndico profissional também, em condomínios comerciais e residenciais de médio e alto padrão. Legal, muito inspiradora. Por mais síndicos assim que realmente assumem com propósito a gestão. Muito legal. Porque geralmente a figura do síndico ela é tida como aquela pessoa responsável pelo pagamento das contas e pela gestão dos conflitos. Só que verdadeiramente o papel do síndico vai muito além disso. Ele entra aí nessa questão da gestão estratégica, Isso. Principalmente. Exato. Sempre que eu tenho oportunidade, Audrey, eu pergunto, né, por que você quis ser síndico ou por que você quer ser síndico, né? E entre as diversas perguntas, diversas respostas, né, que as pessoas me dão, que os síndicos me dão, eu entendo que tem 3 motivos frágeis, né? O primeiro é pelo benefício financeiro, só por isso. Mas isso não é padrão, essa questão do benefício financeiro? Não, às vezes tem síndico morador que ele quer só se isentar da taxa condominial, por exemplo. É um benefício financeiro para ele, né? Eu já vi assim, não, eu não recebo nada para estar aqui, eu tô fazendo de graça. Chega nesse ponto porque ele só pensou nesse benefício financeiro. Quando ele vê o dia a dia, o trabalho que dá, o dinamismo que exige, aí ele acha que foi pouco, né? O profissional é a mesma coisa. Eu vou pegar um condomínio aqui, vou cobrar barato só para ter. E quando cai no dia a dia, também tem os seus problemas, né? O outro motivo eu vou mostrar como é que se faz, né? A pessoa ali, nossa, essa gestão ruim, deixa comigo aqui. Não se prepara, não se capacita e também vê que o dia a dia é muito desafiador. E o outro motivo frágil eu tenho tempo disponível. Estou aposentado, tal. Não tem problema nenhum você com esse tempo disponível querer ajudar o condomínio, mas você precisa realmente se capacitar. Precisa ter, né? Respaldo. E eu falo, Audrey, também que tem uma resposta que realmente é transformadora, que é você ter um propósito, né? Você ter o propósito de transformar ali, seja um condomínio comercial ou residencial, em uma comunidade colaborativa, onde as pessoas de fato estão ali para se ajudar, para colaborar com o melhor ambiente, né? O síndico, ele tem os 3 S's que são muito conhecidos no mercado, que são as grandes responsabilidades do síndico, né? Segurança, sossego e saúde. Excelente. Né? Então, você criar um ambiente seguro para todo mundo, do ponto de vista, né, de acesso, né, desde elevadores, fachada, tudo. Você criar um ambiente sossegado também, fazer o regulamento ser respeitado. E salubre, saudável. Limpo, organizado, gostoso de estar ali, né? São os 3 S's. Seriam basicamente o papel principal do síndico, trazer segurança, sossego... E saúde. E saúde. Excelente. E como que você vem notando, como você vem percebendo a atuação dos síndicos nos últimos anos? O mercado, né, é uma profissão, na verdade, que está em evolução constante. Para você ter ideia, há uns 10 anos atrás, a proporção de síndicos moradores e profissionais era de 82% moradores e 18% profissionais. Hoje já está 60% moradores e 40% profissionais, né? Então você vem notando aí uma evolução no mercado ao longo dos anos. A profissionalização. A profissionalização, exatamente, da função do síndico. E agora, Audrey, inclusive já estão rolando, né, algumas discussões de entidades querendo que os síndicos se associem. Então, por exemplo, vê o CRA, que é o Conselho Regional de Administração. Olha, o síndico é um gestor, então ele tem que estar associado ao CRA, né? É igual temos o CREA, o CAL, o Isso. CRM. Só que a função do síndico, né, a profissão do síndico, ela é multifacetada ali, né? Então, você tem a questão da gestão, que está relacionada à administração. Você tem mas aqui é um prédio. Então, isso aqui está relacionado à engenharia. Aí vem o CREA.
Não, mas aqui tem contratos, tem assembleia, né? Tem questões jurídicas. Aí vem o OB também. E tem até questões psicológicas também de relacionamento. Então, eu ainda acho que vai ter muita discussão, né, se efetivamente vai ter a obrigatoriedade, uma lei, que para você ser síndico, você tem que ser associado a alguma dessas entidades. Eu ainda acho que tem muita discussão aí pela frente. Hoje não tem nada. Hoje não tem nenhuma lei. Eu quero ser síndico, eu posso ser. Isso. Isso também é um risco, né? Não deixa de ser um risco. Mas, minimamente, o próprio mercado já está colocando do lado aqueles que estão, os aventureiros, né? Que eles entram ali dizendo que são síndicos, fazem um curso na internet de 12 horas, sei lá, sou síndico profissional. Mas quando vão para a realidade do dia a dia é completamente diferente e eles estão sendo realmente colocados de lado por vários condomínios, né? Porque a gestão realmente é muito ruim. Olha só, aproveitando o gancho... Ontem, por exemplo, saiu uma masterclass do Síndico Net, que é a maior plataforma de gestão condominial. E eles fizeram uma pesquisa, Audrey, em setembro e outubro do ano passado, com 2.100 pessoas. Moradores, síndicos profissionais e administradoras, né? E aí perguntaram sobre o NPS, né? Para quem não conhece, o NPS é o Net Promoter Score, ou seja, a pergunta é simples. O quanto você recomenda o seu condomínio para um parente ou um amigo? Então, você tem os promotores, né, a nota de 0 a 10. Os promotores são 9 ou 10. Tem os passivos, que estão entre 6 e 8, ali, os neutros. E tem os detratores, que é até 6. Né? E olha só, os 3 motivos dos promotores, né, por que eles recomendam o condomínio deles. Então, uma boa gestão, uma boa administração, uma boa manutenção e limpeza, né? E bons funcionários. Quando você vai olhar os detratores, né? Eles também falam que a gestão é ruim, que o condomínio é antigo e que a manutenção está muito ruim também, né? Então, já pegando o gancho aí da importância da manutenção de uma forma geral, que ela aparece tanto para os promotores quanto para os detratores. Então, uma das grandes responsabilidades do síndico também é manter o ambiente com a conservação em dia, com a manutenção em dia, seja ela preventiva, corretiva ou até preditiva também. Exato, porque essa questão da valorização do imóvel está totalmente relacionada com a execução das manutenções. Totalmente, Audrey. Exato. Olha só, o síndico ele tem muita responsabilidade, né? Ele está gerindo ali um patrimônio de milhões e milhões. Exato. Né? Exatamente. Ele está gerindo ali, como você falou no início, uma mini-cidade, né? É muita responsabilidade. Então, a importância da capacitação, da responsabilidade, né, da função do síndico. E no seu entendimento, o que hoje diferencia um síndico que preza pela boa gestão daquele que só faz a gestão do básico? É uma boa pergunta. Eu entendo assim, né? Um BBF, um básico bem feito, já é um bom início, né? Porque tem alguns que não conseguem nem fazer o básico. E aí, Audrey, eu tenho um conceito interessante que para você entregar o básico bem feito, você tem um quarteto chamado AE, que é facinho de decorar. Então, é água, energia, acesso e elevadores. Se esses 4 pilares eles estiverem funcionando bem no dia a dia, você já tem ali, sei lá, 70% dos seus problemas resolvidos, né? Água, energia, acesso e elevadores. Tem que botar esquadrias aí também. Não, aí eu vou pegar na segunda parte, que é exatamente o quê? Além desse básico bem feito, você tem uma série de outras modalidades, né, que você também precisa conhecer. Contratos, fornecedores, fluxo de caixa, manutenção, a própria fachada do prédio, né? Porque você hoje... A fachada é o cartão de visitas. É o cartão de visitas. De qualquer empreendimento, né? E eu brinco que você reconhece quando um empreendimento ele é bem mantido, bem conservado. Pela fachada. Pelo tom do nossa que você solta quando você vai visitar o condomínio. Quando tá meio detonadinho assim, você olha assim e fala, nossa, né? Quando tá mais legalzinho, você fala, nossa. E quando aquele, né,
belo empreendimento, super conservado, super legal, você faz, nossa! Que é o que grita aos olhos. Nesse Total. primeiro momento, a pessoa não sabe sobre a gestão Total. no dia a dia. Mas essa questão da manutenção, dos cuidados Isso. com o que é tangível, é o que é realmente percebido. E é a primeira impressão que fica, né? Na hora que você Exato. bate o olho naquele empreendimento, seja ele comercial ou residencial, é o cartão de visitas, é a primeira impressão que você tem ali, né? Exatamente. E na sua experiência, quais são as competências que um síndico precisa desenvolver, precisa criar para ter, de fato, uma boa gestão, uma gestão estratégica? Olha, eu entendo que são 3 dimensões bem importantes, né? Gestão, técnica e humanidade. Então, se você pega a gestão ali, vê a parte dos contratos, fluxo de caixa, a parte legal, as assembleias, tudo mais. Técnica, manutenção, conservação. É muita responsabilidade, né? Pelo patrimônio. E a parte de humanidade, logicamente, que são pessoas que estão morando ou trabalhando ali. Né? Então, você trabalhar na gestão de conflitos, na comunicação e no engajamento daquelas pessoas. Então, eu acho que os síndicos modernos, né, trabalhando muito bem essas 3 dimensões de gestão, técnica e humanidade, eles têm uma performance superior, né, à média, vamos dizer, porque, na verdade, na prática, o síndico acaba que ele se torna o gestor do patrimônio coletivo. Exato, perfeito. Essa é uma ótima definição. E eu vou pegar um outro dado, Audrey, que saiu ontem também nessa mesma pesquisa, né, do raio-x do mercado condominial 2025-2026, que é o seguinte, o que é que os moradores mais esperam ou admiram nos tipos de síndico, né? Então, tem um síndico operacional, que é aquele que faz o básico bem feito, mas também está lá embaixo, tipo 12% mais ou menos. Tem o síndico CEO, que é aquele que já olha de forma mais estratégica para o condomínio, mas ele também é ajudado por outras pessoas ali no dia a dia. Que tudo bem também. Que tudo bem. Né? Ele entregando o básico, né? E já olhando de forma estratégica, já é, né, um nível a mais. E o maior nível que eles realmente esperam é do síndico proativo. Então, ele entrega o básico bem feito, como a gente estava falando aqui. Eles têm uma visão estratégica e eles cuidam muito bem do patrimônio. Eles têm proatividade na hora da manutenção, da conservação do patrimônio, por exemplo. Então, sempre implementando soluções, eles focam na melhoria constante, né? Exato, eles estão sempre ligados, o que é que eu posso fazer melhor aqui? Como que eu posso ter uma fachada melhor? Como que eu posso ter um elevador melhor? Como que eu posso ter um relacionamento melhor? Como que eu posso ter áreas comuns melhores, mais conservadas, por exemplo, né? Então, ele é proativo, ele traz, né, soluções, sugestões ali. E eu também sempre falo o seguinte, Audrey, que um grande papel do síndico é ser um facilitador. Então, o síndico ali não está para decidir, apontar. Quem vai decidir é a maioria. Ele vai trazer sugestões, ele vai buscar no mercado novidades, né, ou boas práticas e vai trazer recomendações. Mas a grande maioria que vai decidir e ele vai executar. Exato. Exatamente. E o síndico, ele tem, além de tudo isso que a gente está falando, ele tem muitas responsabilidades. Responsabilidades legais, jurídicas. Até onde vai a responsabilidade do síndico? A responsabilidade do síndico é imensa, né? Muitos moradores, às vezes, não têm noção disso. Subestimam. Porque, olha só, o síndico, ele é o responsável civil e criminal por tudo que acontece no condomínio, né? Exatamente. Olha só, pessoal, repete isso. O síndico é o responsável civil e criminal por tudo que acontece no condomínio. Então, é o CPF dele que está na reta ali. Então, eu trabalho muito também, Audrey, com o conceito de responsabilidade extrema. Ou seja, as coisas que acontecem de boa ou de não boas no condomínio são de minha responsabilidade. Desde um funcionário que não está performando bem, até uma área comum que está precisando de uma manutenção que já devia ter sido feita, né? Até eventuais problemas de relacionamento ali que você acaba identificando, né? Enfim, tem que ter muita a questão da autorresponsabilidade. Você pode delegar tarefas, mas você não pode delegar a responsabilidade. A responsabilidade é sua. E aí vem um conselho também
para os síndicos terem um seguro de responsabilidade civil que protege ele da questão de terceiros, né? Da questão de acidentes, por exemplo. Então, a pessoa acessou o condomínio, tinha uma tampa ali aberta, a pessoa torceu o pé ou coisa parecida, né? Esse seguro é o de responsabilidade civil geral, é o Civil. RCG. Isso, perfeito. Que ele cobre a prestação de serviços de terceiros no condomínio. É mais relacionados à questão de terceiros de matéria, vamos dizer assim, né? E tem um outro que poucos síndicos sabem, que é o R&O. É o profissional. Isso. É o da atividade em Da si. gestão em Da si. gestão. Eu tenho como arquiteta aqui na empresa, a gente tem o RCG geral, né, e cruzada. E eu tenho também como arquiteta, como responsável D&O. técnica, o EO, que é o responsabilidade profissional. Directors Owner, exatamente. Então tem para os arquitetos, para os engenheiros, inclusive para os síndicos. Para os síndicos, até dentista pode tirar isso aí também, né? Isso cobre, caso ele tome uma decisão de alguma forma equivocada, que venha gerar algum custo, algum dano para o condomínio. Perfeito. Existe cobertura. Exatamente. É relacionado à gestão do síndico, né? Então protege ele especificamente. Exatamente. São 2 seguros diferentes que se complementam. D&O, isso aí que chama D&O, exatamente. Então, nós, uma empresa de manutenção, temos. Vocês veem um condomínio também. Condomínio tem, o síndico também tem. Exato. Muito legal. Mas muitas pessoas têm medo dessa responsabilidade, né? E acabam por não dando continuidade na gestão, quando se depara aí diante dos desafios. Acontece muito. Né? Eu já vi alguns síndicos exatamente desistirem no meio do caminho, porque quando eles viram realmente o tamanho da responsabilidade na hora de assinar o contrato, na hora, né, de tomar uma decisão muito importante, como a gente falou, ele é o grande responsável civil e criminal ali. Então, alguns... O síndico é responsável pela gestão financeira, né? Por zelar, cuidar da parte financeira do condomínio, por zelar e cuidar e manutenir os itens coletivos, pelo cronograma de manutenção, ou seja, é o síndico que tem que fazer isso acontecer. Perfeito, né? Eu falo assim que um síndico que performa bem, ele tem minimamente, falando da parte de manutenção, um plano de manutenção predial muito bem feito. E se ele não sabe fazer, ele pode contar com a ajuda de profissionais, de engenheiros, arquitetos ou de empresas especializadas na criação, na elaboração do plano de manutenção. Porque geralmente os síndicos, eles não são engenheiros, no seu caso... eu ainda sou. No seu caso, deu sorte, mas ainda assim não é civil. Não sou eletrônico, exatamente. Mas, no geral, os síndicos, eles não têm essa bagagem técnica. Então, precisa contar, ou pelo menos saber que eles podem contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas na criação, na elaboração e até na implementação de um cronograma de manutenção preditiva. Exatamente. O próprio Código Civil, Audrey, né, artigo 1348, fala das responsabilidades do síndico e ele é o grande zelador ali. Zelador. Né, da conservação, da manutenção daquele condomínio, da responsabilidade. Ele tem que gerir as manutenções, tem que gerir o fluxo de caixa, tem que gerir aquele patrimônio. Então, isso está, inclusive, no Código Civil. Exato. E quando ele negligencia essa questão da manutenção, ele pode, sim, ser responsabilizado civil e criminalmente por essa negligência. Perfeito. Você tem casos para trazer para a gente onde... houve essa questão da negligência relacionada à manutenção? No mercado tem alguns até um pouco mais conhecidos, né, que a gente já viu. Eu já assumi um condomínio que teve um caso desse especificamente, né, por questões, logicamente, de confidencialidade. Não fizeram a manutenção e quando você assumiu... Exato. Tudo comprometido. E assim, né, Audrey, muitas vezes o síndico, ele não quer fazer uma manutenção ou não quer se posicionar para fazer aquela manutenção que é necessária agora, porque uma manutenção preventiva agora evita uma manutenção corretiva muito mais cara no futuro, por exemplo. Né? E ele acabou negligenciando isso e o prédio começou a ter problemas sérios de infiltração, né, na fachada, por exemplo, e começou a dar problemas estruturais. Então, para corrigir, olha, foi
foi duro. Porque justamente a manutenção preventiva, além de você conseguir programá-la, os custos são muito menores. Então, o problema não está instaurado. Quando o problema realmente está instaurado, ele é tratado como urgência, emergência Exato. e a custos muito maiores. Exato. E aí, por que muitas vezes os síndicos, né, não se propõem a fazer isso, né? Porque às vezes falta conhecimento mesmo técnico. Às vezes ele não convida especialistas ali no tema para pegar uma assessoria, inclusive, né, uma consultoria mínima que seja, para o cara dar uma olhada e dar um relatório, dar um report ali do que efetivamente precisa ser feito. E o terceiro ponto é aquele da manutenção predial, né, bem feita, né? Você ter um planejamento de manutenções em diversos itens do seu condomínio ao longo do ano. E não atuar somente depois que dá o problema, né? Exato. Prevenção é muito importante, né? Mas você percebe também que existe uma dificuldade na adoção de uma política de manutenção preventiva? Sim. Às vezes por falta de capacidade técnica ou de conhecimento do próprio síndico, né? E às vezes porque ele até consegue fazer isso, mas leva para a assembleia e ele não consegue se comunicar muito bem da importância de fazer isso agora por X mil reais e evitar uma obra daqui a 1, 2 anos de 10X mil reais, por exemplo. Ele não consegue mostrar ao usuário, ao morador, a real importância de atuar agora. Exato. Né? Na prevenção. Por isso que precisa de auxílio, no caso de especialistas, de consultores, de profissionais habilitados tecnicamente para poder trazer as condições reais daquele sistema e traçar aí um plano de correção, de manutenção e de preferência que seja preventivo. Então, gente, não sou eu, síndico, que quero fazer isso aqui. Olha, eu trouxe especialistas no tema e todos eles estão afirmando que realmente precisa ser feito por causa desses motivos. Estão aqui os orçamentos e a gente precisa aprovar isso agora por X mil para evitar daqui a 1, 2 anos pagar 10X mil, por exemplo, né? Mas você que participa provavelmente de muitas assembleias, você percebe que o morador, ele está preocupado com ele reconhece valor nessa questão da manutenção preventiva ou ele prefere realmente esperar quando não tiver mais alternativa para daí desembolsar aquela cota extra? Eu entendo assim que existem alguns moradores um pouco mais preocupados, antenados com a própria questão da conservação, da manutenção do patrimônio deles, né? E é cultural, geralmente, cultural. Isso. Ele provavelmente tem também isso com outras coisas na vida. Perfeito, perfeito. E aí, seja comercial ou residencial, né? Não importa. Principalmente porque, eventualmente, essas manutenções estão relacionadas à taxa extra. Mas, quando, novamente, o síndico se comunica bem, traz especialistas, ele está totalmente embasado ali em dados, em fatos, né? E consegue sensibilizar a maioria para a importância daquela manutenção agora, aí ele sai vencedor. Ele não encontra resistência. Exato, até porque é a maioria que vai decidir. Então, se a maioria realmente está convencida, né, o processo vai ser realizado. Legal. Você sabe, Fábio, provavelmente você como um síndico atento, nós temos a NBR 5674 Isso. que fala sobre as manutenções das edificações. E ela obriga que todos os edifícios, todas as edificações tenham o seu plano de manutenção, onde devem estar descritos todas as atividades obrigatórias em todos os sistemas e subsistemas de uma edificação. Então, a gente está falando de segurança estrutural, de impermeabilização, de elevadores, de esquadrias, de áreas comuns. Então, todo condomínio precisa ter esse documento e precisa fazer isso acontecer, precisa seguir o que está lá. Isso traz segurança jurídica para o síndico, porque o registro, não basta a gente fazer as manutenções. Nós precisamos ter o registro. Formalizar isso, e a comprovação de tudo que foi feito. Porque, eventualmente, num acidente ou num problema muito mais técnico, de maior grandeza, você consegue se amparar tecnicamente juridicamente naquilo que foi feito ou não foi feito. Perfeito. Muito importante esse teu comentário, Audrey. Então,
A partir do plano de manutenção que você faz, você mostra que você executou aquele plano. Exato. Né? Com empresas especializadas, com especialistas do mercado, formaliza aquilo, então você está totalmente embasado tecnicamente e juridicamente. Né? Exato. Para qualquer eventualidade que Ou possa seja, acontecer. se tiver qualquer acidente, qualquer eventualidade, qualquer problema... Porque, como a gente falou, tudo que não é feito de forma preventiva vai ter que ser feito em algum momento num estágio mais avançado, provavelmente numa correção. Exato. Eu tô lembrando até daquele clichê que todo mundo conhece, né? Mas nem todo mundo aplica, né? Prevenir é melhor do que remediar. É o ditado da avó, né? Da avó. É, muito bem. Exato. E o que você tem visto aí? Quais têm sido os principais erros, os erros mais comuns aí na gestão dos colegas? Não... Porque o Fábio, além de ser aí um síndico profissional, atuante, presente, ele é palestrante, ele ensina a outros síndicos, sejam moradores ou profissionais, a atuarem na profissão. Então, imagino que cases de sucesso e sem sucesso são, assim, você tem cases aí para trazer para a gente, os mesmos que você usa nas suas apresentações. O que tem acontecido? É um projeto bem interessante chamado Síndico com Propósito, né? Pegando o gancho do meu início da fala aqui, que é exatamente o grande propósito de você assumir essa responsabilidade, essa função de síndico, né? Que eu entendo que deve ser o de criar uma comunidade colaborativa, né? E garantir o sossego, a segurança e a saúde de todo mundo. Os três S's, isso eu nunca vou esquecer. Segurança, sossego e saúde. Né? Então, tem que ter um propósito, Audrey, não só na profissão de síndico, mas em todas as profissões, né? Para você suportar mais o dia a dia ali, o dinamismo, os desafios daquela função, né? Então, eu já tenho conversado bastante com síndicos do Brasil inteiro, né? Prestando uma mentoria, trazendo a minha gestão humanizada de resultados, né? E eu vou te falar, metade dos problemas são técnicos, metade dos problemas são de relacionamento, né? Afinal, você tem um condomínio ali com muitas pessoas de diferentes origens, de diferentes anseios, de diferentes objetivos, de diferentes níveis até culturais, sociais ou financeiros até. E para você orquestrar tudo isso é realmente um grande desafio. E muitas vezes você precisa de apoio, né? Tenho conversado com algumas administradoras também para ajudar os síndicos parceiros dessas administradoras, enfim. Minha intenção e meu propósito aqui também é contribuir com o mercado, de uma forma geral, transformar esse mercado que muitas vezes é tão carente, né? De conhecimento, às vezes até de uma estratégia, de um relacionamento diferente ali, para fazer melhorias constantes, né? Todo mundo quer morar bem, se sentir bem em casa, se sentir seguro, sossegado. E o síndico tem esse grande papel. E eu falo também, Audrey, que uma grande característica de um síndico, além dessas já esperadas, né? Liderança, comunicação, conhecimentos técnicos, eu falo sempre que é o altruísmo, né? Então, você colocar o bem coletivo acima, inclusive, dos seus objetivos. Às vezes você está no condomínio como profissional ou no que você mora. Nossa, mas essa academia aqui está precisando realmente de uma reforma. Vou reformar a academia. Não, calma. É você que quer reformar a academia. Será que a maioria quer? E eles, né? Você traz isso e você descobre que efetivamente o elevador é uma prioridade, né? Ou o salão de festas é uma prioridade. Ou o hall social é uma prioridade. E você, beleza, a maioria decidiu, vamos nessa. O altruísmo é realmente uma característica que deveria ser inerente a todos os síndicos e a todos os líderes que trabalham com pessoas no seu dia a dia. E só para finalizar essa parte do altruísmo, que eu acho muito importante também, Audrey, é o seguinte: a atitude mais altruísta que você pode ter é cuidar primeiro de você, né? Como é que você está fisicamente, mentalmente, financeiramente, emocionalmente? Porque você cuidando primeiro de você, você vai ser um pai melhor, vai ser um marido melhor, você vai ser um filho melhor, vai ser um vizinho melhor, vai ser um síndico melhor também. Exato, né? Concordo, é isso. É o que a nossa avó fala também, para a gente estar bem para os outros, a gente, antes de tudo, precisa estar bem conosco. Perfeito. E é isso. Mas
Eu queria ter a sorte de ter um síndico como você no meu condomínio, porque vou te falar, eu tenho algumas dificuldades, eu moro num condomínio e a gente percebe que tá faltando um pouco de altruísmo aí pro síndico responsável da gestão. Mas o seu papel é inspirador, ele é muito bonito e você tem que realmente continuar com essa mentalidade, com essa... Você faz a gestão de fato para os outros. Sim. Você pensa primeiramente nos outros. Sim. Eu penso no coletivo. No coletivo. Eu penso na comunidade, né? Para você ter ideia, aquele outro síndico que eu comentei, a gente tinha processo na justiça, não tinha um relacionamento legal, né? Enfim. Você chegava, já era recebido... Imagino que numa assembleia, quando você assumiu, você já era recebido a pedradas. Mais ou menos. O pessoal, quando eu fui fazer a primeira assembleia, eles já estavam meio na expectativa. Mas será que mudou, que não mudou? Mas alguns já me conheciam no dia a dia e sabiam que eu já era uma pessoa mais tranquila, né? No trato ali e tudo mais. E isso também foi um dos grandes diferenciais da minha gestão. E eu entendo também, Audrey, que o síndico é o grande responsável pela criação da cultura naqueles condomínios. Concordo. Né? Então, tudo começa e termina na liderança. O líder é o grande responsável pela implementação ou implantação e pela continuidade daquela cultura. Então, se você pegar uma pirâmide, você vai pegar ali na base a cultura que você está implementando. Com isso, você vai contratar os funcionários, você vai ter funcionários nas funções corretas e engajados. Com isso, você vai ter processos melhores, né? E você vai ter um relacionamento melhor com seus clientes. E no topo da pirâmide, você vai ter uma maior valorização daquele patrimônio. A partir da base da criação da cultura, pessoas certas, engajadas, processos funcionando, clientes satisfeitos e uma maior valorização ali do imóvel. Excelente. Então, o papel do síndico não é evitar problemas. Evitar problemas e resolver os problemas quando eles aparecem. Mas o mais importante é exatamente criar a cultura. Exatamente, a gestão... Ele é o grande guardião da cultura ali. Exatamente. Né? E que cultura os síndicos estão criando nos condomínios que eles estão administrando, por exemplo? Qual? Na minha não tá uma boa, não. Aliás, precisa fazer um treinamento lá pro pessoal. Vou te passar Eu vou te recomendar lá. Quando começar a reclamação e tal. E essa questão a sua gestão, além de ser muito pensada no relacionamento, na questão da cultura, você também tem essa questão da valorização do patrimônio muito enraizado. Total. Então, você enxerga a manutenção como fator essencial, totalmente vinculado à valorização. Total. É um conjunto, né? Você não pode fazer só um bom relacionamento, mas deixar a manutenção ali à toa, as coisas sem funcionar ou coisa parecida. É um conjunto ali de atividades, né? E quando você cria um sentimento de comunidade, Audrey, uma comunidade colaborativa ali, facilita demais as coisas, né? Então, por exemplo, como eu te falei, eu sou síndico morador também, há quase 8 anos no meu condomínio. E lá a gente conseguiu criar esse espírito de comunidade que no WhatsApp a gente pede colchão emprestado, limão emprestado, quem tem costureira para indicar. Aí eu criei um outro grupo para fazer os classificados. Tô doendo isso, quero comprar isso, tô vendendo isso. Então a gente procura realmente se relacionar. As festas também são uma grande oportunidade, né, nos condomínios, principalmente residenciais, de você promover essa interação. Então, a festa junina lá no meu condomínio, eu tenho que limitar a quantidade de pessoas por apartamento, porque senão não cabe no condomínio. Cada um leva um prato de doce ou salgado, eu trago um trio de forró, a gente faz uma quadrilha ali. É super legal, mas isso, de novo, isso veio sendo construído ao longo dos anos. Por quê? Porque eu estabeleci uma cultura e eu fiquei batendo naquela cultura, né? Cultura de colaboração, isso aqui é nosso, patrimônio é nosso,
beleza, quebrou, mas ajuda aqui, faz assim, né? Todo mundo se ajudando. Eu vejo que a gestão condominial, ela tem total impacto, total relação com essa união ou então com a desunião Perfeito. do condomínio. No meu, total desunião. Uma pena. Uma pena. Então, e assim, esse aí, infelizmente, é a realidade da maioria dos condomínios, né? Dá muito trabalho, lógico que dá. Só que eu entendo também que é a grande responsabilidade do síndico também fazer essa gestão dos relacionamentos. E a gente não pode pegar pra gente o que não é nosso, né? Às vezes, e isso acontece muito, eu falo muito em muitas palestras, eu como fiz também curso de psicologia aplicada aos negócios, né? Você tem ali os mecanismos de defesa e muitas vezes um exemplo prático. O cara estava no escritório dele, trabalha na área comercial, o chefe comeu o fígado dele lá na reunião de vendas. O cara ficou engasgado aqui, queria falar umas coisas pro chefe dele, não conseguiu tal, foi para casa. Parou na garagem, pegou o elevador. Primeira pessoa que ele encontrou no elevador, quem é? O síndico. Ixi. O que é que ele faz? Ele desloca. Síndico, figura masculina E de autoridade. Chefe, figura masculina de autoridade. Ô, Fabião, que história é essa, cara? Aquele relatório lá que você passou tá uma zona, não entendi nada, pelo amor de Deus. Se o síndico pegar para ele aquilo que não é dele, é do cara ali, né? Na hora. Ô, Paulo, tô notando que você tá um pouco, né, estressado aí e tal, depois a gente conversa. Porque se ele também entrar ali no bate-boca, aí já começa um novo conflito, inclusive com o síndico, com o morador especificamente, entendeu? Essa é a dificuldade, a gente saber quando aquilo não é pra gente. Exato. É um autocontrole, Exato. É um curso extra esse daí. É um curso extra. É uma capacidade que você tem que ir treinando e desenvolvendo. Olha, eu concordo com você. Porque naquele dia você também pode estar no mau dia. Pode, acontece. Exatamente. O síndico está bravo com outra coisa que aconteceu, talvez até em outro condomínio, Exato. e ele transfere para aquele morador o que ele queria ter falado para outro morador e ele não conseguiu. Então, é complexo. É complexo, né? As relações são complexas. Mas, de novo, o mais importante é você realmente, primeiro, entender. Por exemplo, tem dia que eu não estou legal. E, puxa, hoje eu não estou legal, é melhor nem falar com aquela pessoa que eu combinei com ela hoje no salão de festa para trocar uma ideia sobre o problema que ela está tendo. Fulano, ó, vamos falar amanhã? Você se reconhecer também, né? É autorresponsabilidade, você entender... Isso, e suas emoções, né? Exato, que aquele dia não é um bom dia. Isso, e da mesma forma, nesse exemplo que eu dei, você procurar aquela pessoa em outro momento e ela pode até chegar pra você. Pô, Fábio, desculpa, naquele dia eu tava puto com o meu chefe, descontei em você. Tá tudo certo, velho. Vamos conversar né? E segue a vida. Você comentou que, como síndico profissional, morador, você tá há 8 anos no seu... onde você reside. Como que é essa questão da reeleição? Você pode ir ficando? Pelo menos no meu regimento interno, o síndico é um cargo eletivo, né? Você é eleito e lá os mandatos são de 2 anos e não há limite. Então você já foi 4 vezes reeleito? 3, né? Porque... A primeira... aí no final do ano agora vai ter outra lá, então são quase 8 anos. A primeira exatamente e mais 3. É engraçado isso porque eu acabei sendo reeleito por unanimidade e não apareceu nenhum outro candidato. Por quê? Porque eu consegui muitas coisas e assim, eu consegui atender diversos anseios desde pais com filhos pequenos, de reformar uma brinquedoteca, por exemplo, até a reforma da guarita, que era uma pendência muito antiga do nosso prédio. Eu consegui juntar o pessoal, fazer uma taxa extra lá de reforma. E a gente fez uma guarita blindada, com ar-condicionado e com banheiro para os nossos funcionários. E até o pessoal de mais idade, puxa vida, Fábio, eu moro aqui há 45 anos e você foi o único síndico que resolveu essa guarita. Porque essa guarita fazia calor, era muito quente lá dentro, fazia frio, era muito frio lá dentro, a gente não tinha segurança e toda vez o funcionário tinha que sair para ir no banheiro lá dentro, que deixava a guarita sem ninguém, por exemplo, né? E, logicamente, a guarita é um ponto... voltando para os S's ali, de segurança e de saúde. Saúde, inclusive, para os funcionários, né? Outra coisa que eu falo também, eu comecei a cuidar muito bem dos funcionários, Audrey.
Você quer cuidar bem dos seus clientes? Cuida primeiro dos seus funcionários. Trata bem Concordo. eles, cuida bem deles e eles vão cuidar dos seus clientes, que são os condôminos. Exato. Né? E isso, de novo, isso não é da noite para o dia. Isso vem sendo construído. Tem até uma parábola interessante que eu lembrei dela aqui agora, que para você construir confiança com a pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal e 1 quilo de açúcar com aquela pessoa. Então, 1 quilo de açúcar, você come rapidinho. Faz um bolo, uma torta, né? Coloca ali no café, enfim. E o quilo de sal, demora. Demora. Vamos comer um macarrãozinho juntos aqui, coloca um pouquinho de sal. E aí, como é que você tá? Vai conversando, muito mais duradouro. Tal. Vamos fazer um churrasco, mais um pouquinho de sal. É. Né? Vamos fritar um ovinho aqui pra gente trocar uma ideia para resolver aquele assunto, né? Então, quilo de sal demora e a confiança vem sendo construída ao longo do tempo ali. Muito legal. Agora você criou um outro problema para o pessoal do seu condomínio, porque agora é o receio de não tê-lo mais como representante. Vamos ver, vai ter eleição em novembro agora, né? Aí os funcionários já estão falando, seu Fábio, você vai se candidatar de novo. Aí eu digo, bom, não sei, se o pessoal vai querer. Não, a gente já está fazendo campanha. Eu digo, não, deixa quieto aí, deixa chegar mais próximo que a gente vê, né? Eles te encontram no elevador e já perguntam, e aí, vai se reeleger? Vai se candidatar novamente. Vai se candidatar, exato. E assim, eu tenho muita sorte também, Audrey, logicamente não é só mérito meu, é mérito da comunidade. Então, as pessoas também lá, a gente tem sorte de ter bons vizinhos, né? Vizinhos muito legais, no meu prédio especificamente, e funcionários muito legais também. Então, eu tenho, por exemplo, os 2 zeladores, o Amário e o Joel, que estão com a gente há quase 30 anos. O Amário fez 30 anos e o Joel está com 28 anos, mais ou menos. Então, são pessoas de muita confiança, que eles tocam o dia a dia ali e, principalmente, são funcionários que não baixaram a guarda com o decorrer dos anos. Continuam preocupados com a limpeza, com a organização, com a manutenção do condomínio, né? Me acionam quando precisam, mas eles tocam o dia a dia ali de uma forma muito fluida, sabe? Então, eu tenho essa sorte também de contar com 2 braços direitos lá. Concordo. No dia a dia. Eu acho que eu sempre acreditei que todo CNPJ, o maior ativo é o seu elenco. Se você não tiver um bom elenco... time legal ali. Exato. E aqui na Aluparts, Fábio, eu tenho essa sorte. Você sabe que tô eu, o Larry, meu irmão, na diretoria, mas o nosso time é bárbaro. Excelente. Tem o marketing, tem financeiro, tem o pessoal do departamento técnico. E eu falo, a Aluparts não seria nada sem esse time brilhante que está aqui conosco. Que bom. Sorte a nossa, né? De contar com pessoas tão bacanas, especiais. Exato. E que estão juntas, né? Tanto no meu condomínio quanto nos outros também, eu também tenho a sorte. Eu estou falando mais do meu condomínio porque, logicamente, eu sou síndico morador lá, né? Então, tenho mais... Mas me fala, quais conselhos você daria para você, síndico, gestor condominial que está aqui nos ouvindo, para que ele possa implementar uma melhor gestão no seu condomínio? Vou olhar para aquela câmera ali e vou falar. Que, na verdade, não vai ser um conselho, vai ser uma provocação. Então, síndicos e síndicas, moradores ou profissionais, vocês, líderes do condomínio, qual a cultura que vocês estão implementando e vocês estão estimulando todos os dias nos seus condomínios? É uma cultura de autorresponsabilidade ou de terceirização daquela responsabilidade? É uma cultura de colaboração ou é uma cultura de conflitos? Né? É uma cultura de manutenção preventiva ou é uma cultura de manutenção corretiva emergencial que é muito mais cara? Então, a mensagem final é: vocês são os responsáveis pela cultura que vocês vão implementar nos seus condomínios. Implementem uma cultura com responsabilidade e propósito. Muito bom. E essa é a dica, é a provocação de quem faz uma gestão com propósito. Isso. E fiquei muito contente, assim, muito admirada pela sua atuação.
E por mais síndicos responsáveis e preocupados com a gestão, com propósito. Queria, inclusive, Fábio, pedir que você convide, que você nos traga as suas redes sociais, onde o legal. pessoal pode te encontrar. E ele é palestrante renomado aí, ó. Ontem fiquei te stalkeando, gostei muito do que eu vi lá. Que bom, que bom. Então, convidar a todo mundo do mercado de gestão condominial de uma forma geral, né? Sejam outros síndicos, moradores, profissionais, moradores, fornecedores, administradoras, para me seguir em Síndico com Propósito no Instagram. E no LinkedIn, tem todo o meu histórico profissional lá também, Fábio Interaminense. Esse nome meio diferente aí, misturando Inter com Fluminense, que dá certo. É chique esse sobrenome. E a gente, então, se despede de mais um episódio do Alupartes Podcast. Também convido a todos a seguirem a Alupartes nas redes sociais. A gente está no Instagram, LinkedIn. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube. Todos os nossos episódios do Alupartes Podcast, eles são colocados no YouTube. Também temos um canal no Spotify. Para quem não tem tempo de ficar lá na frente do computador, pode ouvir diretamente do Spotify. E é isso. Fábio, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pelo seu exemplo. Eu hoje saio desse podcast com uma visão diferente de que é possível, sim, nós termos uma melhor gestão condominial, que nem tudo é culpa do síndico, que, muito pelo contrário, muitas vezes... o síndico, ele está realmente preocupado com a gestão responsável, mas que, poxa, como na engenharia, como na construção civil, como em outras áreas da nossa vida. É tudo muito complexo, né? Sim. O mercado é muito dinâmico, né? Muito dinâmico. São muitos percalços, desafios e também oportunidades. O mais importante, como a gente tem batido aqui, é a questão do propósito mesmo, né? Exato. O propósito é que vai segurar você realmente ali nas dificuldades. Então, também te agradeço a você, Audrey, a Alupartes, todo o seu time. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E quando você precisar de manutenção de fachadas, esquadrias, tudo que envolve alumínio e vidro, você já sabe, a gente pode te ajudar. Vamos nessa. É isso. Obrigada, pessoal. E logo mais a gente se vê em novo episódio.